Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Continuamos a falar sobre probabilidades, agora especificamente sobre a probabilidade condicional. O que é isso? Então nós dizemos que existem eventos A e B, e quando você tem um segundo evento, um evento B, posterior a um evento A, nós podemos ter que esse evento B ele fica condicionado ao que ocorreu no evento A. Traduzindo, ele sofre uma influência, ele tem uma certa dependência do evento A, o primeiro evento, o evento anterior. Então, quando isso acontece, a gente diz, então, a gente escreve probabilidade de B tracinho A, quer dizer que B está condicionado, está influenciado pelo evento anterior, o evento A. Pois muito bem, então nesse caso esses dois eventos A e B tendo uma interseção, tendo algo em comum, a probabilidade desse evento B condicionado ao evento A será dada por probabilidade da interseção desses dois eventos, dividida pela probabilidade do primeiro evento, no caso aí, o evento A. Pois muito bem, se eu passar então esse P de A para o outro lado multiplicando, a gente acha então que a probabilidade da interseção de dois eventos vem a ser a probabilidade do B condicionado ao A vezes a probabilidade de A. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Muito bem. Então aqui questão anterior de prova da UF, Federal Fluminense, diz que numa bandeja você tem 10 pastéis, dos quais você tem lá 3 que são de carne, 3 de queijo e 4 de camarão. E aí ele fala que Fabiana retira aleatoriamente e sem reposição. Aqui é que está o segredo do sucesso. Ele fala então sem reposição, no caso então o conjunto, o universo, no caso aqui o nosso espaço amostral ômega, ele vai mudar. Pois bem, ele diz que vai tirar aleatoriamente, sem reposição, 2 pastéis. E nesse caso então ele quer saber a probabilidade desses 2 pastéis retirados serem de camarão. Pois muito bem. Então 2 pastéis de camarão. Vejamos então. No caso, então, nós vamos ter 2 eventos. No caso, aí o evento A, que seria aí o primeiro pastel de camarão. E vamos ter um segundo evento, vamos chamá-lo aqui de B, sendo que esse B, no caso aí, né, seria o segundo pastel, também ser de camarão. Só que, veja bem, ele está condicionado ao evento A, ou seja, a você ter tirado o primeiro pastel e esse primeiro pastel ter sido um pastel de camarão. Faz sentido? Pois muito bem, então na hora de calcular esse evento, na verdade a interseção desses dois eventos, ou seja, retirarmos o primeiro e o segundo, os 2 pastéis de camarão, nesse caso então, a probabilidade desse evento A vezes a probabilidade do B, condicionado ao anterior. Então veja só, no caso o evento A, então seria você retirar o primeiro pastel de camarão. Você tem então casos favoráveis, no caso aí, quantos pastéis de camarão? Tem lá, né? 4 pastéis de camarão, de um total de 10 pastéis, aí o nosso espaço amostral. Pois bem, então a probabilidade de eu retirar esse primeiro pastel seria de 4 num total de 10. Mas aí então, quando eu vou retirar o segundo pastel, o que teria acontecido, né? O primeiro já ter sido retirado e ter saído pastel de camarão, correto? Então nesse caso, ao invés de 4 pastéis, o que eu vou ter agora serão 3, não é isso? É sem reposição. Então, no caso, você tem agora 3 pastéis restantes de um total de, pois é, se é sem reposição, ao invés de 10, agora temos 9 pastéis ao todo. Ok?
Então, simplificando, teremos, no caso aí, 3 nonos como sendo 1/3, 4 décimos como sendo 2/5, e daí, então, resposta final como sendo 2 vezes 1, 2, e 5 vezes 3, 15, 2 quinzeavos. Isso, então, é a letra C, a nossa opção correta. Pois muito bem, existem, como você já viu, então, os eventos, né, que estão condicionados um ao outro. Então você já viu o segredo do sucesso, que é quando o conjunto universo ele vai mudar. No caso, então, aqui diminuiu, por exemplo, quando você tem, então, essa palavrinha sem reposição, esse universo ele diminui. Pois muito bem, mas existe aquilo que a gente chama de eventos que são independentes, ou seja, quando um evento anterior não vai influenciar o outro. Por exemplo, você chuta uma bola e, no caso, arremessa um dado. Uma coisa, tecnicamente, não vai influenciar a outra. Então, nesses casos, quando a probabilidade de B condicionada a A é a própria probabilidade de B, então você já sabe que o B não é influenciado pelo A. E aí, então, vamos ver aqui um exemplo. Questão anterior aí da Unesp diz assim: a probabilidade do jogador S ser escalado numa partida de futebol é 0,7. E a probabilidade do jogador R ser escalado é 0,8. E aí, sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro. Então, ele mesmo já diz aqui nessa história que esses eventos, no caso aí, são independentes. Aí ele quer saber, e a probabilidade dos 2 jogadores serem escalados? Então, no caso aí, teríamos P de A, o primeiro evento seria então, aliás, vamos chamar de P de S. Isso, então seria escalar jogador S. E vamos chamar de P de R, no caso então a probabilidade de escalarmos o jogador R. Então o que ele deseja? Ele quer que os 2 jogadores sejam escalados, não só o P, não só o S, perdão, não só o R, mas sim S e R. Percebe? Então vai ter que haver uma interseção entre esses 2 eventos. Sendo que, no caso então, quando a gente calcula a interseção, faz P de um vezes o P do outro. Pois bem, no caso aqui, né, a escalação de um não é influenciada pelo outro, é o exemplo então de que nós temos eventos independentes. Então é só multiplicar a probabilidade individual de cada um deles. E aí nós teremos P de S como sendo 0,7 ou 7 décimos. P de R, no caso 0,8, ou a mesma coisa, 8 décimos. Então, nesse caso aí seria 7 vezes 8, 56, sobre 10 vezes 10, 100, 56 sobre 100, 56 por 100, né? Poderemos dizer 56%, ou a mesma coisa com 2 zerinhos no denominador, 2 casas após a vírgula, então 0,56, isso então vai ser a letra D, a nossa opção correta. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!